Pescadores de homens. Como os homens entram violentamente no reino? Passamos algum tempo refletindo sobre como um pregador do Evangelho precisa se preparar em espírito para cumprir sua tarefa. Mas e os ouvintes? Qual o requisito mínimo do pecador a fim de que ele consiga encontrar o Senhor e ser salvo? Essa pergunta agora pede nossa atenção, pois que o pregador saiba o que está tentando fazer é tão importante quanto que esteja preparado em espírito para fazê-lo. Na discussão a seguir, só podemos tratar de um único ponto relacionado com a pregação do Evangelho. Dou como certo que o servo do Senhor conhece os fatos da redenção pela morte expiatória de Cristo, sendo ele próprio nascido do Espírito. Presumo também que saiba apresentar esses fatos com clareza e poder. Preocupo-me aqui não com o conteúdo de sua pregação, mas com os princípios que deveriam balizar a tarefa em si de conduzir uma alma a Cristo. O que é necessário para um homem ser salvo? Como ele pode ser convencido a ir até a porta do reino e entrar? Como levamos homens dotados do mínimo absoluto de conhecimento ou desejo por Deus a um contato vívido com o Senhor? São essas as nossas indagações. Exporei 4 princípios norteadores que, espero, serão apreciados por ajudarem muito no sentido de responder a elas. No que lhe diz respeito, Deus fez uma provisão tríplice para todo homem que enfrenta um período de crise. Primeiro, Jesus veio como amigo dos pecadores. Segundo, é Ele, em pessoa, que os homens são chamados a encontrar, não um intermediário. Terceiro, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne para precipitar no homem um trabalho inicial de convencimento do pecado, arrependimento e fé, bem como, claro, tudo mais que se segue. Por fim, no que diz respeito ao pecador, uma e somente uma condição é imposta. Não lhe é solicitado, em primeiro lugar crer, ou se arrepender, ou estar ciente do pecado, ou mesmo saber que Cristo morreu. Pede-se dele apenas que se aproxime do Senhor com um coração sincero. Essa última afirmação a princípio pode deixar você sobressaltado, mas, à medida que avançarmos, penso que você verá como ela é útil. Contudo, investigaremos esses pontos em ordem, começando pelo lado da provisão divina. O amigo do pecador. O Senhor Jesus é apresentado nos Evangelhos como o amigo dos pecadores. Em termos históricos, ele podia ser encontrado, antes de mais nada, movendo-se entre os homens antes de se tornar seu Salvador. Mas você percebe que hoje ele ainda é, em primeiro lugar, nosso amigo, a fim de que possa vir a ser nosso Salvador. Antes de atingirmos o ponto em que nos dispomos ou, na verdade, estamos aptos a recebê-lo como Salvador, ele vem até nós como um amigo, de modo que um encontro pessoal não nos é vetado e a porta se mantém aberta para que o recebamos como Salvador. Essa é uma descoberta preciosa. A partir do momento em que enxerguei o Salvador como o amigo dos pecadores, tenho visto pessoas bastante incomuns e difíceis serem conduzidas ao Senhor. Lembro-me de um lugar em que uma jovem veio e me atacou, declarando que não queria ser salva. Dizia-se nova e com intenção de se divertir, por isso não tinha vontade de abandonar os seus caminhos para se tornar uma mulher contida e séria, pois, nesse caso, não teria nenhuma alegria na vida. Afirmou não ter planos de renunciar a seus pecados nem o menor desejo de salvação. Era evidente que sabia muito sobre o Evangelho, considerando que fora criada em uma escola missionária. Mas agora se voltava contra ele. Depois de meio que esbravejar contra mim por algum tempo, perguntei: "Podemos orar?" "E o que é que eu haveria de orar?" retrucou com desdém. "Não posso me responsabilizar por sua oração", respondi, "mas orarei primeiro e depois você pode contar para o Senhor tudo o que me disse." "Oh, eu conseguiria fazer uma coisa dessa?" não protestou ela, um pouco desconcertada. "Pode sim", insisti. "Você não sabe que ele é o amigo dos pecadores." Isso mexeu com ela, que acabou fazendo uma oração, nada convencional. Daquele momento em diante, o Senhor operou em seu coração, e decorridos cerca de 2 dias ela estava salva. O Novo Testamento deixa claro que o Senhor Jesus veio como amigo, a fim de ajudar pecadores a se achegarem a Ele. Achegamo-nos porque Ele o possibilitou achegando, se a nós primeiro. Ele veio pôr o céu ao nosso alcance. Lembro-me de certa vez em que conversava com um irmão na casa dele. Sua esposa e mãe estavam no pavimento superior, mas seu filhinho se sentara na sala conosco.
Logo o menino quis alguma coisa, que pediu à mãe, elevando a voz. Está aqui em cima, respondeu ela. Venha pegar. Não posso, mamãe, disse o menino, é muito longe. Por favor, traga aqui embaixo para mim. Como ele de fato era bem pequeno, a mãe desceu e o atendeu. A salvação funciona do mesmo jeito. Só Jesus descendo até nós pôde satisfazer nossa necessidade. Caso ele não o fizesse, os pecadores não poderiam se aproximar dele, mas Jesus desceu a fim de levá-los. Na hora da crise, muitas dificuldades práticas fazem frente ao pecador. Por exemplo, nas Escrituras sempre se diz para crermos. A palavra dá grande ênfase à necessidade da fé. Mas você diz, eu não tenho fé. Uma menina certa vez me disse. Não consigo acreditar. Gostaria, mas não consigo. Meus pais insistem comigo o tempo todo, você precisa crer. Mas não adianta, não tenho essa aptidão. Apesar da vontade latente, sinto que me falta fé. É impossível crer. Não tem problema, respondi. Você não consegue crer. Mas pode pedir ao Senhor que dê fé a você. Ele está pronto para ajudar você até nisso. Ore, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou, de novo, a palavra diz que precisamos nos arrepender. E se não tivermos desejo algum de nos arrependermos? Certa vez um estudante que conheci alegou ser cedo demais para se achegar ao Senhor. Queria mais tempo para saborear os prazeres do pecado e se divertir. O ladrão na cruz foi salvo, mas viverá seu período de farra e chegará a hora de se arrepender. Eu, no entanto, sou novo. Bem, o que você quer fazer? Perguntei-lhe. Esperar mais 40 anos e me divertir muito enquanto isso foi sua resposta, então me arrependerei. Vamos orar, sugeri. Oh, não posso orar, ele retrucou. Pode sim, insisti. Pode contar para o Senhor tudo o que me falou. Ele é o amigo dos pecadores impenitentes como você. Oh, não posso dizer esse tipo de coisa para ele. Por que não? Ora, por que não posso? Bom, seja bem sincero. O que está em seu coração, seja o que for, diga para ele. O Senhor o ajudará. Afinal ele orou e contou para o Senhor que não queria se arrepender e ser salvo, mas que sabia da própria necessidade de um Salvador, razão pela qual simplesmente clamava por sua ajuda. O Senhor operou o arrependimento dentro dele, que se levantou um homem salvo. Na Inglaterra do começo do século XIX, uma mulher filha de pais cristãos ansiou durante anos por ser salva. Procurou ouvir esse e aquele pregador, visitou igrejas e capelas na busca de salvação, mas tudo parecia ser inútil. Um dia entrou por acaso em uma pequena capela sem nenhuma expectativa real no coração, pois estava quase em desespero. Sentou-se ao fundo. O orador era um senhor de idade. De repente, no meio da mensagem, ele parou, apontando para ela, disse: A senhora sentada aí no fundo pode ser salva agora. Não tem necessidade de fazer nada. Uma luz se acendeu no coração da mulher, e com ela, paz e alegria. Charlotte Elliott voltou para casa e compôs o famoso hino, Tal qual estou, eu venho a ti, ó Salvador, me achego a ti. Essas palavras têm indicado a inúmeros pecadores o caminho para o humilde acesso a Deus por intermédio do sangue de Cristo. Sim, atrevemo-nos a dizer hoje a todos os habitantes de Xangai ou de qualquer outra cidade que eles podem se achegar ao Senhor e ser salvos do jeito que estão. Repito esses incidentes só para enfatizar que o que o pecador não pode fazer, o Salvador está à mão para fazer por ele. Essa é a razão por que podemos dizer às pessoas que elas não precisam esperar nada, e sim se entregar a Ele de imediato. Seja qual for o estado em que se encontram, seja qual for o problema que tiverem, tragam e os compartilhem com o amigo dos pecadores. Primeiro contato com o Senhor. O que é salvação? Muitos pensam que, para sermos salvos, precisamos primeiro crer que o Senhor Jesus morreu por nós. O estranho é que em parte alguma do Novo Testamento está escrito exatamente isso. Claro, a mensagem completa do Novo Testamento consiste em que Jesus morreu e ressuscitou a fim de que fossemos salvos. Contudo,
Leia seu Novo Testamento do começo ao fim com atenção e diga-me onde encontrar um versículo que afirme que a condição para ser salvo é crer que Cristo morreu por nossos pecados. Não há como fazer isso, em parte alguma. Somos orientados a crer em Jesus, ou a confiar nele, não a crer que ele morreu por nós. Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16:31, foram as palavras de Paulo. Precisamos acreditar nele antes de qualquer outra coisa, não especificamente no que ele fez. João 3,16 nos diz que todo o que nele crer, terá a vida eterna. Um pouco antes em seu evangelho, João diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1,11. No fim do mesmo evangelho, o apóstolo declara que ele o escreveu para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. João 20:31. Os homens o rejeitaram não com base no que ele fez, mas em quem ele era, e foram convidados a crer no que e em quem ele é não, acima de tudo, no que fez. João 3:16 não ensina, para que todo o que crer que Cristo morreu em seu favor e levou seus pecados sobre a cruz tenha vida eterna. A mensagem é que Deus deu seu Filho e que devemos crer nesse Filho mesmo, em pessoa. Quem tem o Filho, tem a vida. 1 João 5:12. Lógico, não quero que você pense em mim como modernista, alguém que se atreveria a menosprezar a cruz ou a dar um lugar inferior à obra vicária de Cristo. Acredito, sim, na necessidade da expiação de Cristo, e estou certo de que você também. Creio que não me interpretará mal, portanto, quando digo que o reconhecimento da importância dessa obra pode não ser o primeiro passo no contato inicial do pecador com o Senhor. Esse reconhecimento virá, mas a questão principal é se temos ou não o Filho, não, sobretudo, se entendemos ou não o plano completo da salvação. A primeira condição da salvação não é o conhecimento, mas encontrar Cristo. Muitos nos dão a impressão de terem sido salvos pelas escrituras erradas. Quem lhes falou, o fez por intermédio de versículos que não parecem indicar o caminho da salvação, e quase temos certeza de que essa gente não pode ter sido salva sobre essa base. Sentimos que deve haver um ponto fraco em algum lugar, mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que Deus com frequência se agrada trabalhando dessa maneira. Eu costumava desejar que quem era conduzido ao Senhor por mim fosse salvo com base em João 3,16, ou 5,24 ou 6,40. Mas com o tempo aprendi a perceber que, para o passo inicial, tudo de que se necessita é que haja um contato pessoal com Deus. Quando isso acontece, o resto com certeza virá em seguida. Portanto, não interessa que versículos Deus escolhe usar para esse primeiro passo. Afinal, não precisamos estudar a teoria da eletricidade e compreendê-la de ponta a ponta antes de acionarmos a luz elétrica. A luz não protesta, recuso-me a brilhar para você, pois você não entende nada do princípio pelo qual funciono. Tampouco Deus estabelece o conhecimento como condição para que o abordemos. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Tomemos 3 exemplos dos Evangelhos. Qual a conversão mais extraordinária registrada no Novo Testamento? Sem dúvida, a do ladrão na cruz. Até então, tudo indicava à frente, a cruz de Cristo. Agora estava acontecendo diante dos olhos dos homens, tendo o ladrão por testemunha. Exemplo perfeito de pecador, ele estava recebendo um castigo exemplar. E ele também teve uma conversão exemplar, pode-se dizer. No entanto, ele reconheceu o Senhor como Salvador. Quais foram suas palavras? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. O que o Senhor respondeu? Não o lembrou da vida perversa que levará, nem lhe disse que era justo que sofresse e morresse, mas que, em seu lugar, ele próprio, Jesus, estava sofrendo na cruz e morrendo por seus pecados. Parece-nos uma excelente oportunidade de anunciar o plano da redenção, mas não, o Senhor só respondeu: hoje você estará comigo no paraíso, versículo 43. Pois o ladrão reconheceu quem Jesus era, e que, embora padecesse injusto sofrimento, reinaria e teria um reino. O ladrão acreditava no Senhor, e isso bastava. Considere agora a mulher com hemorragia. Em Marcos 5:24 ficamos sabendo que a multidão comprimia Jesus. Muitos presentes ficavam o tempo todo tocando-no, apertando-o até, mas só uma pessoa entre tantas foi curada.
Isso se deu porque ela o tocou com uma intenção especial. E só foi preciso um toque. Para aquela mulher, este ato representava estender a mão em espírito para Deus pedindo ajuda para sua necessidade profunda. Ou lembre-se do incidente do fariseu e o publicano orando no templo. O fariseu sabia tudo de ofertas e sacrifícios e dízimos, mas não havia nele nenhum clamor do coração de Deus. O publicano, por sua vez, suplicava: Senhor, tem misericórdia de mim. Alguma coisa passou dele para Deus e recebeu resposta imediata, de modo que o Senhor Jesus o selecionou como aquele a quem Deus considera justo. Para que se é considerado justo? Para tocar Deus. A Epístola aos Romanos nos fala em detalhes sobre o pecado e acerca do caminho da salvação. Por meio do estudo dessa carta, podemos aprender muita coisa sobre a doutrina da redenção. No entanto, ela foi escrita para os salvos. O Evangelho de João, por outro lado, não traz doutrina alguma em nenhuma forma sistemática. Na verdade, o livro parece ter sido pouco planejado, se é que o foi. Todavia, ele foi redigido para o mundo. João 20:31. Nós disporíamos as coisas ao contrário, estou certo disso, e estaríamos errados. Pense bem, se sua casa estiver pegando fogo e não houver nenhuma via de escape para quem está no pavimento superior, e se os bombeiros chegarem e armarem a escada para salvar você, qual será sua atitude? Você dirá: calma aí. Primeiro me expliquem por que a escada de vocês se ergue no ar sem nenhum apoio. As escadas comuns precisam ser encostadas em alguma coisa. E de que material é feita a roupa que vocês estão usando? Por que não pega fogo? E assim por diante. Não. Você se deixará ser salvo, e depois poderá até indagar tudo o que quiser sobre a escada Majerus e tudo mais que lhe interessar. Depois que fui salvo, o sermão de Pedro no dia do Pentecoste costumava me deixar bem insatisfeito. Na verdade, para mim ele era, em alguns aspectos, um sermão muito pobre, pois parecia bastante inadequado para seu propósito. Não esclarecia as coisas, na minha opinião, pois não contém nada sobre o plano da redenção. O que Pedro diz: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, o Atos 2:22-24. Sem dúvida, na minha cabeça, eis a oportunidade de ouro de que Pedro necessitava para salientar o cerne da mensagem. Ali estava a ocasião de introduzir alguma referência a Isaías 53, ou de explicar a doutrina da expiação. Mas não, ele deixou a oportunidade passar e continuou: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 36. Que estranho o fato de Pedro não empregar nem a denominação Salvador. Apesar disso, qual foi o resultado? O povo, conforme nos é relatado, com os ouvidos aguçados, indagou aflito: que faremos? Versículo 37. Mais tarde Pedro foi ter com os gentios, submetidos a uma formação religiosa completamente diferente. Entre eles, pode-se sentir, o evangelho seria pregado de maneira clara. No entanto, para Cornélio, Pedro só falou sobre quem Cristo era, e, embora mencionasse a remissão dos pecados, não deu nenhuma explicação para o significado da morte de Jesus. Mesmo assim, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Fica então claro por meio desse exemplo que a salvação não é a princípio uma questão de conhecimento, mas de toque. Todos que tocam o Senhor recebem vida. Seria possível dizer que, a julgar por seus sermões em Atos, nem Paulo foi claro em seu evangelho. Todos esses anos atrás, o evangelho não era pregado como hoje. Não havia a mesma apresentação inconfundível da verdade. Mas será mesmo a verdade o mais importante? O grande ponto fraco da atual pregação do Evangelho é que tentamos fazer as pessoas compreenderem o plano da salvação, ou levar as pessoas ao Senhor por meio do medo do pecado e de suas consequências. Onde temos falhado? Estou certo de que é nisso, no fato de nossos ouvintes não o verem, pois não apresentamos a pessoa de Cristo como convém. Eles só enxergam o pecado, ou a salvação, quando na verdade precisam ver o Senhor Jesus em pessoa, conhecê-lo e tocá-lo. Com demasiada frequência,
Os que são salvos pelo mero conhecimento desenvolvem o hábito de imaginar que sabem tudo. Avançam sem demonstrar que sentem grande necessidade de Deus. Conhecem tudo e se acham qualificados inclusive para criticar a apresentação dos fatos por parte do pregador. Contudo, quando enfrentam uma crise em que perdem o chão e precisam confiar no Senhor por algum motivo, não conseguem. Não mantêm um contato vivo com Ele. Outros, no entanto, podem saber bem pouco, mas saíram de si mesmos e tocaram o Deus vivo, desenvolvem-se e crescem na fé ainda que por meio de grave provação. Por isso nosso objetivo principal deve ser levar as pessoas a um encontro com Ele. Nenhum de nós é capaz de sondar os caminhos misteriosos de Deus. Nenhum de nós ousa lhe prescrever como Ele deveria atuar. Houve um menino chinês que, com 12 anos de idade, foi levado pela mãe a um templo na colina. Quando ele estava adorando diante do santuário com a mãe, olhou para o ídolo e pensou: "Você é feio e sujo demais para ser adorado. Não acredito que possa me salvar. Que sentido há em adorar você?" Em respeito à mãe, no entanto, participou da cerimônia. Quando ela acabou, preparou-se para descer a montanha, mas o menino se esgueirou para o fundo do templo. Encontrou um espaço aberto onde olhou para o céu e disse: "Ó Deus, quem quer que o Senhor seja, não acredito que o Senhor possa habitar naquele santuário. O Senhor é grande demais e ele, pequeno e impuro demais para o Senhor. Com certeza deve ser aí que o Senhor habita, no céu. Não sei como encontrar o Senhor, mas me coloco em suas mãos, pois o pecado é muito forte e o mundo seduz. Comprometo-me com o Senhor, onde quer que o Senhor esteja." 30 anos depois eu o conheci e lhe falei do Evangelho. "Encontrei o Senhor Jesus pela primeira vez hoje", disse ele, "mas é a segunda vez que toco em Deus. Algo aconteceu comigo aquele dia, 30 anos atrás, no alto da montanha. O Senhor vivo se torna nosso Salvador. Jesus não é mais o crucificado, mas, sim, o que reina. Por isso hoje buscamos a salvação não ao pé da cruz, mas no trono, para crer nele como Senhor. Talvez precisemos ver com mais nitidez a diferença entre redenção e salvação. A redenção foi assegurada pelo Senhor Jesus na cruz 2000 anos atrás. Nossa salvação hoje depende dessa redenção, realizada de uma vez por todas no tempo. Todavia, é igualmente verdade que você pode ter sido salvo 10, 20 ou 30 anos atrás e eu em ocasião bem recente, porque para cada um de nós a salvação é um assunto pessoal, uma participação, por assim dizer, de Cristo. Há sem dúvida um paralelo aqui com os israelitas do passado no Egito. O primogênito redimido tinha de participar do sacrifício da Páscoa comendo a refeição, não apenas observando o derramamento de sangue de sua redenção sobre o umbral da porta, onde Deus fizera que ele fosse colocado com vistas a seus propósitos expiatórios. Conclusão: pode-se dizer que a salvação, experiência pessoal e subjetiva, depende mais da ressurreição que da morte do Senhor. A morte de Cristo foi necessária para a expiação objetiva diante de Deus. Para a salvação, contudo, o Novo Testamento dá ênfase em nossa fé na ressurreição, pois a ressurreição é a prova de que a morte dele foi aceita. Cremos no Senhor Jesus Cristo, pessoalmente ressurreto e elevado à glória, e buscamos promover o contato agora dos pecadores com ele. Um coração sincero para com Deus. Antes de passarmos para a terceira provisão feita por Deus para a crise da salvação na vida de um homem, optarei agora por uma digressão e tratarei primeiro do que me parecer ser a única exigência imposta ao homem em si. Quando se prega o Evangelho do arrependimento e da fé por intermédio de Jesus Cristo para a remissão de pecados, encontram-se várias dificuldades da parte dos ouvintes, capazes de causar surpresas desagradáveis. Um homem, tendo ouvido você falar tudo sobre o pecado e o respectivo castigo, diz com toda a franqueza: "Sim, sei de tudo isso, mas gosto de pecar." O que você fará? Como sugerimos, o amigo dos pecadores é quem ajudará seu interlocutor nesse momento. Outro homem ouve e concorda com tudo, mas não parece capaz de assimilar o que está sendo dito. Você se encontra com ele no dia seguinte, e ele diz: "Esqueci-me do terceiro ponto." Qual era mesmo? A salvação não é uma questão de pontos, nem de entender ou de desejar. Como vimos, é uma questão de ter um encontro com Deus, de homens estabelecendo contato em primeira mão com Cristo, o Salvador. Então você me pergunta:
Qual a condição mínima exigida de um homem para possibilitar esse contato? Para responder, eu indicaria a você a parábola do semeador. Parece-me que ela nos revela com muita simplicidade qual é a única coisa que Deus exige. As que caem em terra boa são como acontece no coração sincero e bom que, tendo ouvido a palavra, guarda-a e produz frutos com perseverança. Lucas 8,15. Deus requer do homem um coração sincero e bom porque sincero. Não importa se o homem quer ou não ser salvo, não importa se compreende ou não compreende, desde que esteja preparado para ser sincero com Deus acerca desse assunto, Deus está preparado para se encontrar com ele. Uma dúvida se impõe. Como reconciliar a exigência divina de um coração sincero e bom, com a afirmação de que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa? Jeremias 17:9. Mas a ideia principal da parábola do semeador não é que o homem que recebe a palavra nutra perfeita sinceridade aos olhos de Deus, mas que seja sincero para com Deus. Haja o que houver em seu coração, ele está preparado para levar a Deus franca e abertamente. Claro, que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, é um fato e como tal permanece, mas continua sendo possível ao homem com uma natureza enganosa voltar-se com sinceridade para Deus. O homem dissimulado pode chegar a Deus e ser honesto ao confessar: sou um pecador, tem misericórdia de mim. No campo do desejo para com Deus, ele pode ser autêntico. É o que Deus busca nos homens, e alguma coisa nesse sentido está contida na palavra que afirma: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. 2 Crônicas 16:9, Almeida Revista e Corrigida. A condição básica para de um pecador não é fé ou arrependimento, mas tão somente a sinceridade de coração para com Deus. O Senhor não exige nada dele, a não ser que se aproxime com essa atitude. Nesse ponto de franqueza existente no meio de tanta falsidade, a semente boa cai e produz fruto. Dos 2 ladrões crucificados com o Senhor, ambos completamente desonestos, havia em um deles um pouco de desejo sincero. O publicano que orou no templo era um corrupto, mas nele também havia sinceridade para reconhecer a própria condição de pecador e clamar a Deus por misericórdia. E o que dizer de Saulo de Tarso? Com certeza, faltava-lhe até o desejo de salvação por intermédio de Jesus Cristo, mas o Senhor viu nele, na estrada para Damasco, um coração sincero voltado para Deus, e foi esse o ponto de partida da sua história com o Senhor. Ele tocou o Senhor com sinceridade quando disse: Senhor, que queres que faça? Atos 9:6, Almeida Revista e Corrigida. Seu toque bastou para salvá-lo no mesmo instante. Pois é a realidade do Evangelho, possibilitando o toque inicial em Jesus Cristo, que salva o pecador, não o entendimento por parte do pecador dessa realidade. Como vários incidentes relatados antes indicaram, deveríamos incentivar cada pecador a se ajoelhar com o coração sincero e orar, dizendo ao Senhor com total franqueza qual é a sua posição. Na condição de cristãos, aprendemos que devemos orar em nome do Senhor Jesus, João 14:14, 15:16, 16:23-24, o que, como não poderia deixar de ser, interpretamos não como uma simples fórmula de palavras, mas como um ato de fé no Senhor. Com os pecadores é diferente, pois há orações que Deus ouvirá sem que sejam proferidas em nome de Jesus. Em Atos 10:4, o anjo diz a Cornélio: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Se houver um clamor sincero do coração, Deus ouvirá. O coração do pecador é capaz de tocar em Deus. Um exemplo impressionante de alguém que se achegou a Deus sem nem desejar ser salvo é fornecido pela experiência de uma senhora inglesa do século XX. Integrante de uma família rica de boa posição social, ela era bem educada, boa musicista e dançarina talentosa, além de jovem e bela. Certa noite, houve um baile para o qual ela foi convidada. Trajando um maravilhoso vestido confeccionado especialmente para a ocasião, aquela noite ela foi o centro das atenções, a mais cobiçada de todos os presentes. Seria possível dizer que foi um grande triunfo para ela. Ela voltou para casa após o fim do baile, tirou o vestido e colocou-o de lado. Deixando-se cair, ela desabafou: ó Deus, tenho tudo o que quero, riqueza, popularidade, beleza, juventude, no entanto, sinto-me absolutamente miserável e insatisfeita. Cristãos me diriam que isso prova o vazio e a falta de sentido do mundo, que Jesus poderia dar paz, alegria e satisfação.
Mas não quero a me salvar a satisfação que ele poderia dar. Não quero ser salva. Odeio você e odeio sua paz e alegria. Mas, ó Deus, dê-me o que não quero e, se puder, faça-me feliz. Há registros de que tenha se levantado uma mulher salva e que tenha se tornado alguém que conhecia o Senhor em profundidade. Reafirmo, todo necessário é um coração sincero. Se você deseja Deus, não há dificuldade alguma. Mas, louvado seja o Senhor, mesmo que você não o deseje, Ele ainda lhe dará ouvidos caso você se achegue a Ele com sinceridade. O ajudador está próximo e à mão. Dissemos que basta um clamor a Deus proveniente do coração. Nas palavras de Joel, citadas por Pedro, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Como isso é possível? Porque Deus cumpriu a outra promessa, citada por Pedro com base na mesma profecia, de que derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Versículo 17. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a humanidade, uma súplica é suficiente. Nenhum pregador do Evangelho tem grande utilidade, a menos que creia nisso. A presença do Espírito Santo e sua proximidade dos pecadores é vital para nossa pregação. Deus no céu está longe demais, por assim dizer, fora do alcance do homem. Todavia, Paulo escreve aos Romanos: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer, a palavra está perto de você, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículos 6, 8, 13. Sempre acreditei que o Espírito Santo está sobre o homem para quem prego. Não quero dizer com isso que o Espírito está dentro do coração dos incrédulos, mas, sim, do lado de fora. Fazendo o quê? Esperando. Esperando para levar Cristo ao interior do coração dessas pessoas. O Espírito Santo espera para entrar no coração do ouvinte do Evangelho. É como a luz. Abra as persianas da janela, nem que seja só um pouco, e ela fluirá para dentro e iluminará o interior. Que não haja outra coisa além de um clamor do coração para Deus, momento em que o Espírito entrará e começará sua obra transformadora de convencimento do pecado, de arrependimento e fé, o milagre do novo nascimento. Pedro não observara apenas a intervenção miraculosa do Espírito Santo sobre seus ouvintes enquanto pregava para eles na casa de Cornélio. Claro, ele teve também sua experiência pessoal com a obra do Espírito no próprio coração. Quando comecei a falar, ele relata, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, Atos 11:15. Talvez a maior condição para o sucesso em conduzir homens a Cristo seja lembrar-se de que o mesmo Espírito Santo que veio em nosso socorro na hora da escuridão está à mão, esperando para poder entrar e iluminar-lhes o coração também, e para fazer bem a obra da salvação para a qual, ao clamar a Deus, eles abriram a porta. Tive um amigo que foi a determinada cidade pregar. Uma mulher o procurou e ele conversou com ela, aproveitando para lhe pregar Cristo. Falou do pecado dela, e do castigo para o pecado, e do Senhor que veio para salvar. Mas a mulher retrucou: acho que você não sabe como o pecado é bom, nunca provou de suas delícias. Gosto de pecar. Do contrário, a vida seria vazia. Transcorrido algum tempo, meu amigo sugeriu que orassem. A mulher perguntou então: o que uma tão grande pecadora como eu teria a dizer para o seu Deus? Não há arrependimento em meu coração. Não tenho nada a falar que fosse aceitável para ele. Meu amigo, no entanto, retorquiu: meu Deus entende. Ele está perto de você e é capaz de ouvir qualquer oração, portanto, conte para ele exatamente o que você me disse. Ela ficou espantada, pois até então só ouvirá o tipo de oração formal em que se tem de dizer aquilo em que não se acredita, por educação. Meu amigo lhe mostrou o versículo em Atos 11 que relata, acerca dos gentios sobre os quais o Espírito Santo desceu, que Deus lhes concedeu arrependimento para a vida. Versículo 18. Então a mulher orou e contou tudo para o Deus que entende os pecadores. Embora não queira me arrepender, ela declarou, ajude-me concedendo arrependimento também a mim. E Deus assim o fez. Ela abrirá as janelas do coração para a iluminação do Espírito e concluiu a oração como uma mulher salva. Temos então um princípio aqui, por Jesus ser o amigo dos pecadores,
e por o Espírito Santo se encarregar de fazer o que os homens não podem, os pecadores conseguem se achegar a Deus exatamente como estão. Não precisam mudar, nem é necessário que encontrem em si mesmos a capacidade de fazer o que quer que seja. Imagine que um homem peça para você lhe falar sobre o Evangelho da salvação. Meu Senhor, quero ser salvo. Se, ao lhe recomendar que creia, ele responder não consigo crer, o que você fará? Dirá, receio que o Senhor não sirva. Vá embora e volte quando conseguir crer. Com isso não estará lhe pedindo para fazer algo a fim de obter a própria salvação. Outro homem comenta com você, não quero ser salvo. O que você fará nesse caso? Mandará que ele volte para casa a fim de esperar alguma dificuldade ou dor conduzi-lo para Deus. Não pode ser que com isso esteja lhe fechando a porta. Por que necessitamos estabelecer tão grande número de condições para os pecadores antes que consigam ser salvos? Sem dúvida, se Jesus é o amigo dos pecadores, todos os homens podem se achegar do jeito que estão, e, porque seu Espírito está à mão para operar, podemos contar com ele para fazer nesses homens o que eles próprios jamais conseguem. Nos 20 anos em que venho pregando o Evangelho na China, muitos, como não poderia deixar de ser, entenderam desde o início o caminho da salvação. Muitos se convenceram do pecado antes de mais nada, arrependeram-se, creram, e se achegaram a Cristo com base nisso e foram salvos. Mas, louvado seja Deus, também houve muitos outros que, embora a princípio não se arrependessem ou crescem, ou nem mesmo desejassem conscientemente ser salvos, acabaram sendo persuadidos a se achegarem com sinceridade ao Senhor e a estabelecerem um contato pessoal com Ele. Dentre esses também houve muitos para os quais se seguiram o entendimento, o convencimento do pecado, o arrependimento e a fé. Em consequência disso, eles foram gloriosamente salvos. Isso me dá confiança para declarar sem medo de errar que não existe nenhuma outra condição necessária para ser salvo, exceto a de ser pecador e sincero o suficiente para confessá-lo ao Senhor. Essa condição basta para permitir ao Espírito Santo começar seu trabalho de convencimento e transformação. Falamos dos que não se arrependem e dos que não conseguem crer, falamos dos que não têm o menor desejo de salvação e dos que se acham ruins demais para serem salvos. Falamos dos que se sentem confusos e não conseguem compreender o Evangelho e dos que o compreendem, mas não se dispõem a admitir a reivindicação divina sobre eles. Você me permite dizer que ainda é possível para qualquer um deles ser salvo. Já conheci esses 6 tipos de pessoas, e muitas delas se salvaram de uma hora para outra. Além disso, conheci um 7º tipo, das que não acreditam em absoluto na existência de um Deus. Eu ousei dizer até para essas pessoas que elas não precisam primeiro substituir o ateísmo pelo teísmo. Podem ser salvas do jeito que estão, mesmo sem nenhuma fé em Deus, se forem sinceras a esse respeito. Há quem responda na mesma hora, mas o que você me diz de Hebreus 11:6? Não há dúvida de que esse versículo exige a fé na existência de Deus pelo menos. Bom, houve um tempo em que eu também afirmaria isso, mas um dia reaprendi como Deus está preparado para ir infinitamente longe a fim de encontrar o filho que retorna de um país distante. Aconteceu do modo como descrevo a seguir. Certa vez promovi reuniões evangelísticas em uma faculdade no sul da China. Encontrei-me ali com um velho amigo, na verdade um antigo colega de escola. Ele passará pelos Estados Unidos e agora estava naquela faculdade como professor de psicologia. Tomara uma decisão categórica acerca da religião e cultivava o hábito de dizer a seus alunos que era capaz de explicar tudo sobre as ditas conversões, em bases exclusivamente psicológicas. Antes que as reuniões começassem, fui visitá-lo e preguei Cristo para ele. Por educação, ele precisou me ouvir por algum tempo, mas afinal sorriu e disse: "Não adianta pregar para mim. Não acredito na existência de Deus." Talvez rápido demais, respondi. Mesmo que não creia, ore apenas. Alguma coisa você descobrirá. Ele deu risada. Orar quando eu nem acredito em Deus? Exclamou, como poderia? Então eu disse: mesmo que você não consiga encontrar uma escada que suba até Deus, isso não altera o fato de que ele desceu para encontrar você. Ore. Ele riu de novo. Quanto a mim, insisti ainda em que orasse. Tem uma oração que até você consegue fazer. Diga o seguinte: ó Deus, se não existe Deus algum, então minha oração é inútil, e a repeti em vão, mas,
se houver um Deus, então faça que eu o saiba de alguma forma. Mas o que esse Deus hipotético tem a ver com Jesus Cristo? Ele retrucou. Onde o cristianismo entra nessa história? Orientei-o a apenas acrescentar em sua oração um pedido para que Deus revelasse isso também. Expliquei que não o estava convidando a reconhecer a existência de Deus, não o estava convidando a reconhecer coisa alguma. Mas tinha uma coisa, uma única coisa, que eu lhe pedia, sim, que fosse sincero. Seu coração tinha de estar naquela oração. Ela não podia ser só uma repetição vazia de palavras. Eu não sabia se conseguirá convencê-lo de alguma coisa, mas, quando fui embora, deixei uma Bíblia com ele. No dia seguinte, no fim da primeira reunião da minha campanha, pedi que quem tivesse sido salvo se levantasse, e esse professor foi a primeira pessoa a fazê-lo. Fui até ele depois da reunião e perguntei: aconteceu alguma coisa? Muita, ele respondeu: sou um homem salvo. Como aconteceu? Eu quis saber. Depois que você saiu, disse ele, peguei a Bíblia e abri no Evangelho de João. Meus olhos deram com as palavras, no dia seguinte, no outro dia, no dia seguinte. Pensei então, esse homem sabe do que está falando. Ele viu tudo isso acontecer. É como um diário. Na sequência, pensei no que você tinha dito e tentei entender se havia alguma armadilha nessa história toda, se você estava sendo desonesto comigo de alguma maneira. Repassei toda a nossa conversa ponto por ponto e não consegui ver nenhum problema. Tudo parecia muito sensato. Por que eu não haveria de orar como você sugeriu? Mas de repente me ocorreu, e se de fato Deus existir? Como fico nesse caso? Tendo dito a meus alunos que a religião não tem absolutamente nada a oferecer e que a psicologia tem resposta para tudo, estou disposto a admitir diante deles que errei esse tempo todo. Pesei a situação com muita cautela, mas, de um jeito ou de outro, senti que precisava ser honesto em relação ao assunto. Pois, se houvesse mesmo um Deus afinal de contas, eu seria um tolo se não cresce nele. E continuou. De modo que me ajoelhei e orei, e, enquanto orava, simplesmente soube que havia um Deus. Como eu soube não consigo explicar, mas o fato é que soube. Lembrei-me então do Evangelho de João que tinha lido e de como ele parecia ter sido escrito por uma testemunha ocular. Tive então certeza de que, se era assim, Jesus só podia ser o Filho de Deus e eu estava salvo. Oh, que maravilha o que nosso Deus é capaz de fazer! Ao sair para pregar o Evangelho, jamais perca de vista o fato de que ele é um Deus vivo, pronto para agir em misericórdia. Ainda que os homens pudessem ser um pouco melhores do que são, isso não ajudaria a resolver os problemas. E se fossem muito piores, não atrapalharia. Tudo o que ele procura é um coração sincero e bom. Nunca se esqueça também de que o Espírito Santo está presente em poder para voltar o coração dos homens para Deus. Tenha fé nele em relação a cada alma com quem você tiver de lidar. Sozinho você pode não ser grande pescador, mas, em cooperação com o Espírito de Deus, pode ter confiança suficiente para capturar o maior peixe. Extraído do livro, Senhor, e agora? Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.